Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira, mais um dia de Contabiliza aí, mais um dia para a gente levar informações para vocês, para a gente trocar informações, para a gente colocar algumas situações que estão ocorrendo no nosso meio, para a gente poder agregar valor ao nosso dia e também buscar aí forças, né, para que a gente possa construir uma relação de trabalho melhor junto aos nossos parceiros. E um desses nossos parceiros é a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a JuSemat. E essa semana eu tive o desprazer de ter um processo recusado do seu ato, né, colocado em exigência, como a gente costuma dizer, devido à forma que foi elaborado essa alteração. E quando eu entrei em contato com o pessoal da junta, para o meu espanto, digamos assim, eu fui informado que eu deveria criar uma cláusula para alterar a cláusula. Primeiro ponto. Né? Então, você tem que marcar a reunião para depois você marcar a data da reunião. Beleza? E aí, eu, indignado com isso, comentei lá no meu grupo de WhatsApp, chamado Pensar Contábil. Para quem não faz parte ainda, fique à vontade. A gente já tem aí 4 grupos em andamento. A gente atende o Brasil inteiro, desde que não coloquem piadas, desde que não coloquem política, desde que não coloquem futebol, desde que não coloquem religião, a gente trabalha bem bacana. Eu não tolero esse tipo de coisa, eu excluo a pessoa, mas se alguém quiser participar dos grupos, tem um dos grupos que é muito movimentado, a gente troca muita informação, os colegas que já nos seguem e assistem o programa já conhecem, e é só pedir para adicionar, manda lá um oi no 669 9292 8546 que a gente vai inserir você no grupo Pensar Contábil. Tá? É um grupo que a gente atende o Brasil inteiro, tem aí alguns grupos que às vezes têm um regionalismo maior. O primeiro grupo é praticamente aqui em Rondonópolis, depois a gente tem um grupo que é voltado ao Mato Grosso do Sul, tem um grupo que é integrado com Rondônia, mas a gente atende o Brasil inteiro. Então, quem quer participar, entra lá. Bem, aí eu joguei nesse grupo, Pensar, e aí eu comecei a ver que vários colegas estão tendo a mesma problemática. Né? Colegas de Campo Novo dos Parecis estão tendo problemática, colegas aqui da cidade estão tendo problemática, vários colegas aí de várias regiões, lá de Castros me pontuaram, Tangará da Serra me pontuou. Então a gente está tendo aí uma dificuldade muito grande em relação ao atendimento que é prestado pela junta comercial. E como eu falei para vocês do meu espanto e indignação, foi devido eu ter feito um ato no dia 4 de outubro agora, eu fiz o registro de um ato, o qual teve a sua homologação de forma normal, de forma rotineira, e eu usei, como sempre usei, a mesma formatação, as mesmas condições para a elaboração desse ato agora, do dia 10, né, dessa semana aí. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, a junta comercial colocou em exigência e, no momento que eu fui conversar com o atendente através do chat, e expliquei, inclusive, que o meu outro ato tinha sido registrado, ele falou que ele queria o número, porque ele iria abrir um processo administrativo pedindo a revogação do ato.
falei com todo respeito, falei, você vai ficar querendo, porque eu não vou lhe passar. Eu acho isso um absurdo com nós da classe e um absurdo com o contribuinte que pede para fazer o registro de um ato e por uma inobservância deles querer agora penalizar o contribuinte, o empresário. E diante disso, né, dito isso, eu entrei em contato com o presidente do SESCOM aqui no Mato Grosso, o Marco Aurélio, solicitei a ele uma reunião junto aos vogais da Jusemate para que a gente possa tratar dessa problemática que vem ocorrendo. Até um tempo atrás, a gente não estava tendo essas situações. Volto a frisar, a gente sempre foi muito bem atendido. Hoje pela manhã, onde eu perdi a paciência, a pessoa que me atendeu foi muito prestativa até um certo ponto. Ele tentou auxiliar, tentou entender o que eu estava colocando, e em um momento ele entendeu e foi muito pontual, mas devido à situação que já vinha, eu perdi a paciência e falei, olha, muito obrigado, vou encerrar por aqui porque é pior eu continuar. Mas a gente sempre foi muito bem atendido. O que ocorre é que nesses últimos, vamos colocar assim, nos últimos dias, nós temos tido aí uma enxurrada de rejeição pelos atos que estão sendo levados para registro, que tem aí dificultado a vida do contribuinte. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz uma alteração contratual, você tem uma necessidade. E aquela necessidade, ela é imperiosa, ela é momentânea, ela é, não momentânea, mas ela é necessária naquele momento. Muitas vezes, como é o caso dessa alteração que eu fui fazer o registro do ato, era para entregar no banco, porque a empresa está fazendo uma alteração do seu capital social, porque ela vem buscando aí um valor de empréstimo, o qual o próprio banco solicitou que fosse feita a alteração do capital social. E o empresário, vendo isso daí, falou, não, vamos fazer a alteração contratual. A gente faz análise contábil, passa para o empresário, ele toma a decisão e a gente faz o ato. E isso é registrado pela junta, mas o que está acontecendo é que esses atos estão sendo indeferidos, esses atos estão sendo barrados devido a uma condição que não está sendo seguido um critério. Muitas vezes o atendente coloca lá que você tem que olhar a instrução normativa do departamento de registro. Eu fui lá, eu li, eu abaixei, eu fiz o vou colocar o português lá, eu fiz o download da instrução normativa que fica disponível no site. Eu li, reli, não tinha situações que estavam, mas eles não fizeram o registro do ato enquanto eu não criei a cláusula para alterar a cláusula. Uma reunião para você marcar o dia da reunião, beleza? Então esse é o primeiro ponto, e aí eu vou aguardar agora o presidente do SESCOM, muito solícito, também participa do nosso grupo do WhatsApp, ele está vendo essas reclamações. Inclusive hoje teve uma outra situação onde o empresário da região aqui de Rondonópolis, o empresário daqui de Rondonópolis, colocou que teve 2 atos inclusos, um foi aprovado e o outro colocou em exigência, sendo que os mesmos são iguais, de empresas diferentes, mas iguais no seu teor, igual no seu conteúdo, mas um foi aprovado e o outro foi colocado em exigência. Estranho, né? Será que as pessoas que olharam têm olhares diferentes? Qual é o processo que está sendo levado para isso? Então, também quero que quem aí esteja passando por essa situação de ter problemas, processos pendentes, pode me encaminhar no meu WhatsApp,
Vou repetir novamente, 66 99292 8546. Pode me chamar. Se quiser trocar uma ideia, se quiser me passar o número do processo, para que a gente possa, inclusive, levar isso na presença do SESCOM, para poder buscar uma alternativa, buscar uma solução para que isso possa ser amenizado. Nós não podemos ficar com essa situação de refém na mão da junta comercial, pelos analistas estarem lá dentro analisando cada processo de acordo com o seu entendimento. Eu acredito que tem que seguir um rito, e esse rito tem que ser abordado, colocado de forma clara, inclusive para a classe, para que, se está tendo esses erros, a gente possa buscar aí, inclusive, a melhoria e a correção deles. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar aí com os colegas nessa data de hoje, a respeito do atendimento que a gente vem recebendo do SESCOM, da Juscemat, desculpa. O SESCOM vai fortalecer o nosso pedido junto à Juscemat para poder fazer essa tratativa junto aos vogais, junto aos analistas, para que a gente possa ter aí um resultado e amenizar toda essa situação que vem sendo colocada aí. O segundo ponto, para a gente tratar nessa sexta-feira, ainda em relação à utilidade dos dados contábeis para as empresas, eu queria abordar aqui a necessidade de você, empresário, saber e conhecer efetivamente, ter essas informações na sua mão, para que você possa aí ter uma definição sobre algumas estratégias na sua empresa. E uma das estratégias que eu penso ser muito importante e ser muito trabalhada é a questão do preço de venda. Muita gente aí, a gente observa que fala a respeito do preço de venda. Eu ganho 40%, meu lucro é 40%, meu lucro é 50%, compro por 10%, vendo por 20% e ganho 100%, e por aí afora, né? E aí tudo isso não passa de uma ilusão, tudo isso não passa de uma situação sem conhecimento, né? Deixando ou usando barrigômetro como base para essas decisões, o que vem atrapalhando aí muitas empresas nas suas estratégias e nas suas definições de trabalho. Então, o preço de venda de uma empresa, né, dos produtos de uma empresa, eles precisam ser trabalhados de acordo com os seus custos, de acordo com a lucratividade que eu quero ter, de acordo com as despesas que ocorrem na minha empresa, porque elas devem fazer parte da composição, né, da composição do preço de venda. Vou pegar o exemplo aqui. Então, se eu quero vender essa caneta, para mim poder vender essa caneta, eu preciso saber aí quais são os custos que vão incorrer sobre essa venda. Então, custos vão ser ligados diretamente ao processo de fabricação ou de revenda, de comercialização, e as despesas são aqueles agregados que nós temos relacionados ao funcionamento da empresa. E quando a gente fala sobre isso, muitas empresas acabam não tendo essas informações por simplesmente não terem as informações financeiras detalhadas na sua empresa. E isso é o mais problemático. Eu quero convidar uma pessoa, eu tentei entrar em contato essa semana, não consegui, mas eu quero trazer para as próximas semanas aí um colega da classe que vem fazendo um trabalho muito bacana sobre a utilidade das informações contábeis financeiras para a tomada de decisão,
Ele se especializou muito nisso e eu vou tentar trazer ele aqui, não vou adiantar nome, porque de repente ele não vai poder vir, fica na expectativa. Mas eu acredito que ele vai aceitar o convite para a próxima semana e a gente vai trazer ele aqui para poder bater um papo conosco. Mas essa situação aí do preço de venda, ela tem que ser muito bem detalhada. O empresário ele tem que conhecer esses custos e essas despesas, saber classificar o que é custo fixo, o que é custo variável, ou custo de despesa fixa e variável. Não vou entrar aqui na semântica do que é custo e despesa, mas vamos colocar aquilo que é fixo e aquilo que é variável, para que ele possa compor efetivamente o preço de venda e ter um resultado positivo sobre aquela comercialização. Porque o que se espera é, vou vender um produto, como eu coloquei, vou vender um produto e em cima desse produto eu quero ter uma lucratividade. Agora, não adianta eu achar que eu compro por 10, vendo por 20 e que eu vou ganhar 100%. Você não está ganhando 100%. É ilusório isso. Porque no meio desse processo você tem os seus custos e despesas, sejam fixos ou sejam variáveis. E aí a gente começa, vamos elaborar aqui de forma bem rápida e bem intuitiva, vamos pensar em algumas despesas e custos variáveis. Por exemplo, embalagem. Embalagem é variável. Quanto mais você vende, mais você tem. As despesas administrativas, ou as taxas, melhor dizendo, as taxas administrativas sobre venda no cartão, quanto mais você vende no cartão, mais você paga. Isso é uma tendência. Ah, mas eu recebo muita coisa no Pix. O Pix não tem, mas aí você precisa conhecer. Então, vai de encontro com o que eu estou falando, porque você precisa conhecer, inclusive, como é que se movimenta a sua empresa. Qual é a forma que a sua empresa tem de atendimento nas suas vendas? Eu trabalho com dinheiro, trabalho com transferências Pix, TED, DOC, cartão de débito, cartão de crédito, vale alimentação, vale refeição, recebo tudo quanto é coisa, tenho notinha ainda. Então, tudo isso a gente precisa mensurar. Até isso vai interferir no momento de você fazer a elaboração do preço de venda. Isso faz parte do seu trabalho. Isso é pensar dentro da utilidade das informações contábeis financeiras para a elaboração do preço de venda. Inclusive essa que é conhecer como é que está dividida a sua venda. De tudo que você vende, quanto que representa cartão de débito, quanto que representa cartão de crédito, quanto que representa Pix, quanto que representa dinheiro, caixa efetivo ali, dinheiro em espécie, quanto que representa cheque, quanto que é boleto, quanto que é fio de bigode. Tudo isso você precisa saber, porque eles vão interferir na composição, no geral, para você tomar uma decisão. E aí, eu estava falando sobre algumas despesas e custos fixos ali, coloquei embalagem, mas fica mais fácil de eu trabalhar se eu colocar para você que tudo aquilo que se movimenta junto com a sua venda, ele é entendido como sendo o custo ou despesa variável. Então, pensa lá, ó, comissão é variável, embalagens é variável, a questão das taxas administrativas são variáveis, né? Isso é variável. E ainda eu tenho que pensar que se eu pago comissão, eu tenho os reflexos da comissão, né? Que são INSS, FGTS, DSR, sobre essas comissões. Então, eu preciso inserir isso também no meu custo, lá na minha formação do meu custo. Então, isso é bem amplo e precisa ser estudado na empresa. E aí, depois eu tenho as despesas e custos fixos. Né? Como eu falei, não vou entrar aqui na semântica de separar o que é custo e despesa. Vamos pensar somente naquilo que é variável e naquilo que é fixo para ficar mais fácil nesse momento. Então, vamos pensar lá, o que é fixo? Salário é fixo. Ah, mas salário tem hora extra. Vamos pensar da seguinte maneira. Aquilo que não depende das vendas para se efetivarem, a gente considera como sendo fixo. Salário é fixo. Mas por que é fixo? Se você vender ou não vender, se você trabalhar ou não trabalhar,
você vai ter que pagar salário. Se a sua empresa ficar com a porta fechada, você vai ter que pagar salário, independente, que já aconteceu em um momento passado aí não tão distante, né? Estava fechado, mas você tinha que pagar o salário dos seus funcionários. Energia você tem que pagar, independente se você abrir ou não, você vai ter que pagar energia. Água é a mesma coisa, internet é a mesma coisa, sistema, monitoramento, alarme, contador, IPTU, IPVA, você movimentou ou não, você vai ter que pagar. Isso é o que a gente chama de parte fixa, porque ele tem, veja bem, alteração de valor, mas ele é contínuo, ele independe das vendas da sua empresa acontecerem ou não para ter a realização deles. Então isso a gente chama de despesa, o custo fixo, porque ele independe da condição da sua venda. E aí você precisa entender, conhecer e principalmente saber o percentual que isso tem em relação ao seu faturamento, porque é nele e é decisivo para você poder ter uma boa formação de preço de venda, conhecer esses itens, né? E aí tem um segredinho aí no meio, eu deixei para falar agora, que muitas vezes no meio desse contexto que eu coloquei para vocês aí de despesas e custos fixos que eu falei, às vezes não está mencionado ou dimensionado a retirada de prolabore ou, como a gente costuma falar, a retirada dos sócios, o salário do sócio que trabalha na empresa. E como a gente sabe, as pequenas empresas aí, o sócio está lá dentro todo dia, é dali que ele tira o seu sustento, é dali que vem a renda dele. Então ele precisa saber quanto que ele gasta. E uma das coisas que eu sempre pergunto para o empresário quando eu vou fazer alguns diagnósticos é: qual que é a sua retirada? E aí ele, às vezes, ele não quer falar, e eu falo: olha, se você não colocar o quanto que você retira, eu não vou conseguir lhe ajudar. Eu preciso saber dessa informação. E essa informação não é para mim avaliar se você está ganhando muito ou pouco. Não é isso que eu quero fazer. Eu estou lá para poder avaliar se esse montante ele está inserido no preço de venda para que eu possa ter o retorno na minha lucratividade, mas também para que aquele produto pague o meu salário. Então, para isso que é importante a gente saber. Então, quando às vezes a gente pergunta para o empresário quanto que ele tem de retirada, não é simplesmente que eu quero saber se ele está ganhando muito ou se está ganhando pouco. Eu quero saber se ele conhece o montante e se isso está inserido na sistemática da precificação. Olha como é que isso é amplo. Olha como é que isso abrange vários níveis na nossa gestão. E a empresa precisa ter essas informações. Se sua contabilidade não está demonstrando isso, tem algum problema. Se o seu financeiro não está demonstrando isso, tem algum problema. E você precisa tentar corrigir esse ralo. Isso é um ralo, é um gargalo, é um problema que a gente precisa sanar. Eu não estou, e eu sempre falo para o empresário, eu não estou preocupado em achar o culpado. O culpado vai ser extirpado, ele vai ser condenado de forma automática. Eu preciso resolver o problema. E às vezes o problema está na formação de preço, que não está trazendo lucro para dentro da empresa, que está deixando escapar uma situação que não está dimensionada. Então nós precisamos dimensionar estes casos e esses dados para poder fazer uma precificação de forma correta. E você fala assim: você falou sobre precificação, mas e como é que eu faço isso? Na próxima sexta, você vai assistir o nosso programa e eu vou mostrar para você na tela como é que a gente faz a precificação de um produto. Então, se você ficou curioso, presta atenção que na próxima semana
eu vou trazer uma tabelinha para você precificar o seu produto. Ah, mas aí isso é geral, é para comércio, para indústria, para serviço? Não. A composição e a busca pelos dados é a mesma, vale para qualquer um. A forma de precificar comércio, indústria e serviço é diferente. Eu vou começar pelo comércio, depois nós vamos passar para a indústria e depois nós vamos passar para o serviço. Então, não sei se vai dar tempo de abordar no próximo programa efetivo todos, mas um deles eu vou abordar com vocês. Então, na próxima semana, fique ligado, nos acompanhe, porque nós vamos trazer para você como precificar o produto de forma correta. E se você tem algum caso recente de problemas com o registro de atos na Juscemat, pode mandar para mim, que eu vou mandar para o Sescom e a gente vai tentar buscar um resultado mais benéfico pelo atendimento que está sendo prestado. Beleza, pessoal? Eu fico aqui essa semana. Um grande abraço e até semana que vem.